Olá, bom estar aqui de novo, falando bastante sobre saúde mental e nesses tempos de pandemia, um assunto muito importante e muito pertinente, infelizmente, muito frequente entre nós. Ele afeta das mais diversas idades e é resultado muitas vezes de doenças ou então ocasiona muitas outras doenças. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que é a insônia. A insônia, gente, ela antigamente era considerada uma doença que a gente podia chamar de primária ou secundária. Ou seja, a primária é aquela que é só insônia, né? Que nasceu insônia e a gente não tem nenhum outro problema. E a secundária era em decorrência de algum outro problema. Então, em decorrência de uma depressão, em decorrência de uma ansiedade, em decorrência de uma dor, de problemas clínicos, inclusive, de tireoide e tudo mais. Ou seja, era uma consequência de um outro problema. Os novos consensos de insônia mostram que insônia é insônia. A insônia primária, por exemplo, ela é responsável pelo mínimo dos casos de insônia, tá? A gente tem, em geral, a insônia como consequência de algum outro problema. Mas ela é tão séria que deve ser tratada como em qualquer doença como um sintoma primário realmente, tá? A gente não precisa e nem deve esperar a melhora do outro problema para tratar a insônia. Até porque uma insônia crônica também vai piorar os outros problemas. Por exemplo, depressão. Uma das grandes consequências, um dos grandes sintomas que a depressão tem é a insônia. Pacientes deprimidos dormem muito mal. Pacientes com ansiedade, sempre com a cabeça preocupada, pensando um monte de coisas, também dormem mal. Mas se essa insônia, a gente deu antidepressivo, deu ansiolítico para o paciente, mas se a gente não tratar a insônia, ela vai piorar o caso da depressão e da ansiedade. E por que isso ocorre, doutora? Porque os remédios de depressão e ansiedade não são imediatos. Eles demoram, às vezes, a atingir os níveis que vão começar a trazer os benefícios. Em geral, nos primeiros dias, 2 a 3 semanas, alguns um mês, né? Às vezes a gente até precisa aumentar a dose, não faz efeito. E a pessoa não pode ficar sem dormir todo esse tempo. Isso é muito prejudicial ao nosso sistema nervoso central e ao nosso corpo como um todo. Então, concomitante ao tratamento da depressão, faremos o tratamento da insônia. Concomitante a um problema de tireoide, por exemplo, que é bem comum fazer insônia, vamos dar o remédio da tireoide, mas a gente tem que tratar a insônia também. Gente, o sono é um momento em que o nosso corpo adquire o equilíbrio novamente. Existem várias fases do sono. E de acordo com a fase, o corpo vai restabelecendo o seu funcionamento para ter um outro dia normal. Então, no sono que a gente chama REM, é o sono profundo. REM significa rápido movimento dos olhos, né? Esse é o sono é um sono onde acontecem grandes mudanças no nosso corpo, inclusive alguns sonhos mais diferentes e exóticos. O sono vai restabelecer o funcionamento dos nossos hormônios, ele vai fixar as coisas que aconteceram naquele dia dentro da nossa memória. É durante o sono que a memória é feita, tá?
tá? Então, ele vai restabelecer domínios hormonais, de estresse, né? Do funcionamento do nosso corpo como um todo, do descanso, vai aliviar sintomas físicos de cansaço e sintomas emocionais, se a pessoa estiver sofrendo de algum transtorno emocional. Mas é necessário se dormir bem. É muito diferente de sedar, capotar, do que ter um sono de qualidade. O sono de qualidade é aquele que obedece todas as fases do sono e tem uma quantidade de sono profundo, de sono REM adequada, certo? Aonde possa se estabelecer todas essas reconstruções do nosso organismo. Então, pessoas que dormem em sono picado não conseguem ter isso. Pessoas que dormem poucas horas de sono não conseguem ter isso, porque a gente precisa, em média, de 7 a 9 horas para um adulto de um sono reparador, de um sono contínuo. Doutora, mas eu só durmo 5 horas, tá? E eu acordo bem. Existem os dormidores curtos, que a gente chama. Se isso não atrapalha o seu funcionamento e não está trazendo nenhum prejuízo a longo prazo, desde memória, atenção, irritabilidade, talvez você seja um dormidor curto. Mas, em geral, pessoas que dormem menos de 7 horas de sono de qualidade por noite aumenta a chance de muitas doenças. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, além das doenças físicas, como infarto do miocárdio e derrame, o AVC. Tá? Em homens acima de 45 anos, é um risco cardiovascular bem importante a insônia, para se ter um infarto no coração. E, em geral, a gente negligencia um sono de qualidade. Um sono de qualidade é, como eu disse, aquele que respeita as fases do sono. Então eu uso alguns remédios, ou então tem tanta gente que usa inclusive bebida alcoólica ou outras substâncias para fazer dormir. Fazer dormir não significa ter um sono de qualidade e que vai nos trazer todos esses benefícios, certo? Capotar, né, desmaiar, ficar na cama 12 horas não significa sono de qualidade. Pode ver que às vezes no outro dia, por mais horas que tenha dormido, a pessoa não tá bem, tá meio humorada, aquele sono não foi reparador. Gente, fica a dica de cuidar com carinho do seu sono. Sabe? Evite coisas agitadas à noite, toma um banho relaxante, tenha refeições leves, né? Antes de dormir, também não é legal dormir com fome, né? Evitar estímulos luminosos como celular, televisão, abajur e estímulos sonoros como música antes de dormir. O nosso cérebro entende que se tem barulho e luz é dia, e daí ele quer ficar acordado. Se tá escurinho, quietinho, ele entende que é noite e ele vai descansar. Então, é necessário evitar a cafeína, ter um ambiente adequado, né? Se preparar. O sono muitas vezes exige um ritual. A gente tratar esse momento tão importante de uma forma carinhosa e responsável. Responsável com a nossa saúde física e mental. Se você não estiver dormindo bem, procure um médico. Em geral, existe alguma outra causa por trás disso, mas de uma forma ou de outra, a sua insônia tem que ser levada a sério. Beijo enorme, nos vemos semana que vem.